A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o nosso devocional de hoje. 10 minutos de graça, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 22. O título desse texto é Deus prova Abraão. Versículo 1 do capítulo 22 diz assim a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Vamos contextualizar. Deus ele chama Abraão e ele faz promessas para Abraão. Deus diz para Abraão que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar. Mas a Sara, a esposa de Abraão, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então Deus está prometendo para Abraão algo que, para Abraão, humanamente falando, não fazia muito sentido. Talvez em algum momento Abraão possa ter pensado: olha, como é que a minha descendência vai ser tão numerosa se a minha esposa não pode me dar filhos? E num determinado momento da vida de Abraão, Abraão tenta ajudar a Deus. Com o consentimento da sua esposa Sara, Abraão pega uma escrava egípcia, Agar, e Abraão ele tem um filho com essa escrava. E aí nasce Ismael. Mas Deus ele reforça a promessa para Abraão e Deus diz: não, Abraão, eu vou te dar um filho legítimo da sua esposa, de Sara. E milagrosamente Sara ela fica grávida e ela concebe, ela dá à luz a um filho, e esse filho é Isaque. E a própria Bíblia, no versículo 2, Deus diz: olha, Isaque é a quem você ama. Então nós podemos imaginar que Abraão ele amava muito Isaque. Abraão tinha um amor por Isaque que era algo fora do normal. Isaque era fruto de um milagre, filho da esposa amada de Abraão, filho de Sara. Abraão sabia que era através de Isaque que Deus cumpriria a promessa. Isaque representava a promessa de Deus na vida de Abraão. Mas Deus ele surpreende Abraão com um pedido inusitado. Deus diz: olha, Abraão, sabe esse filho que eu te prometi? Sabe esse filho que você imagina que a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu? Esse filho que você ama, Abraão? Deus diz: olha, Abraão, pega esse filho, leva ele ao monte e sacrifica ele como um holocausto, como uma oferta para mim. E Abraão, ele pega Isaque, ele pega aquele filho e ele vai em direção ao monte para sacrificá-lo ao Senhor. Mas no versículo 10, nós temos a segunda parte dessa história. Diz assim o versículo 10: Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Abraão estava obedecendo a Deus, Abraão já estava no monte, e Abraão ele pega a faca para sacrificar Isaque, o seu único filho, o filho da promessa. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. E é a segunda vez que nós vemos Abraão, quando é chamado por Deus, ele diz: eis-me aqui. Versículo 12: Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Deus queria provar a fé de Abraão, mas mais do que isso, Deus queria provar o amor de Abraão. Sabe, Deus ele não aceita ser o segundo colocado nas nossas vidas, não. Ou Deus se assenta no trono das nossas vidas, ou ele não tem lugar nas nossas vidas. E nós precisamos refletir no dia de hoje se nós temos colocado alguma coisa ou alguém no trono das nossas vidas. Se esse alguém ou essa coisa tem sido mais importante, mais precioso do que o próprio Deus. Se isso tem tomado o lugar de Deus e de certa forma tem se tornado um Deus, um ídolo nas nossas vidas. Deus ele só aceita se assentar sobre o trono das nossas vidas. Ou Deus se assenta no trono da sua vida ou ele não estará em lugar nenhum. Ele não aceita a segunda colocação. Sabe quando nós vemos um pódio, nós vemos primeiro, segundo, terceiro lugar? Deus, ele está no pódio. Ele está no primeiro lugar. Esse é o lugar dele nas nossas vidas. Ele quer ser aquilo que nós mais amamos, aquele que nós mais amamos.
aquele que nós mais desejamos. Ele quer ser prioridade, ele não quer ser um acessório que nós colocamos para utilizar nos dias de domingo, como hoje, não. Mas ele quer fazer parte de toda a nossa vida. Qual tem sido o seu Isaac? O que você tem colocado na frente de Deus? O que você tem colocado no primeiro lugar? Talvez seja o seu trabalho, talvez a sua família, talvez os seus filhos, talvez o seu cônjuge, uma amizade ou qualquer outra coisa. Até mesmo um lazer, um entretenimento. Talvez tenha algo que tem ocupado o espaço de Deus na sua vida. E por isso Deus ele se retirou. Por não aceitar o segundo lugar, Deus ele se retirou. Mas nós vemos que Abraão, no versículo 12, olha o que a Bíblia diz, na parte B do versículo. Agora sei que você me teme, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Deus olha para Abraão e diz, Abraão, agora eu provei o seu amor. Agora eu provei o seu temor, agora eu provei a sua fé, agora eu sei que você me ama, Abraão, mais do que tudo. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, Abraão, agora eu posso cumprir a minha promessa na sua vida. Olha, Abraão, agora eu posso fazer de você uma nação numerosa. E nós somos a descendência de Abraão. Nós que cremos em Jesus Cristo, nós somos a descendência de Abraão. Nós somos milhões não, nós somos bilhões espalhados ao longo da história da humanidade. Nós somos a descendência de Abraão. A promessa de Deus na vida de Abraão se cumpre em cada um de nós. Deus diz, olha Abraão, agora sim Abraão, agora eu posso cumprir na sua vida a minha promessa. Agora eu posso te fazer próspero. Agora eu posso fazer de você uma nação numerosa, a maior nação da história da humanidade. Porque agora, Abraão, eu vi que você me ama mais do que tudo. Aquilo que eu pensei, Abraão, que era mais importante para você, aquilo que estava sentado no trono da sua vida, nem isso você me negou, Abraão. Mas quando eu te pedi, Abraão, o seu filho, o seu único filho, o filho amado, você se dispôs a oferecer esse filho no meu altar como sacrifício. Então a palavra de Deus, ela nos convida nesse dia a nos apresentarmos diante de Deus com o nosso sacrifício na mão, com aquilo que talvez você em algum momento colocou como sendo prioridade. Apresente isso, deposite isso diante do Senhor nesse dia. Diga para Ele, Deus, eu quero que o Senhor volte para o seu lugar na minha vida. Seu lugar, Deus, é o trono, seu lugar é o topo, é lá que o Senhor tem que se assentar. Olha, existem promessas de Deus que foram feitas para a sua vida e que ainda não foram cumpridas, porque você não trouxe Deus para o centro da sua vida, para o topo, para o trono. Quando Deus olha para Abraão e Deus vê que Abraão não negou nem o filho da promessa, nem Isaac, é como se Deus estivesse dizendo, agora sim, Abraão, agora eu posso cumprir na sua vida aquilo que eu planejei, agora eu posso cumprir a minha promessa, porque eu sei que você me teme, eu sei que você me ama mais do que tudo. Entregue o seu Isaac, abra mão daquilo que tem prejudicado, daquilo que tem impedido que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. O mais intrigante é que quando Abraão está disposto a sacrificar Isaac, seu único filho, em holocausto a Deus, Deus brada do céu, ele diz, Abraão, pode parar. Sabe, muitas vezes, e eu creio que na maioria delas, Deus não quer retirar o seu Isaac. O que Deus quer é o seu coração. Deus não deixou que Abraão sacrificasse Isaac, mas Deus queria saber onde estava o coração de Abraão. Abra mão daquilo que tem sido um Deus na sua vida, daquilo que tem sido o seu ídolo. Ofereça isso em sacrifício diante de Deus. As promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, que essa palavra traga um refrigério, uma fé no seu coração. Que você se posicione diante de Deus, que você tome as decisões que precisam ser tomadas para que você tenha uma vida de comunhão perfeita com o Senhor. Que Deus te abençoe.